Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Superação de Português do sexto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Bom, na aula passada a gente parou na página 95, então agora a gente vai lá para a página 96 para a gente ver um pouquinho de concordância nominal e aí a gente vai ver um pouquinho de pronomes. Então, olha só, responda, deixa eu só centralizar aqui, porque tem hora que o meu mouse dá uma travadinha, né, mas tudo bem. Então, olha aqui. Responda as questões no caderno. Aqui a gente vai precisar reler o trecho da resenha de Red, Crescer é uma Fera, que a gente já viu na aula passada. E depois que você reler, vai estar assim, olha. Qual é a função das palavras destacadas em azul? Então, presta atenção aqui. Nós temos aqui a palavra ela. Aqui a gente tem a palavra ela de novo, não é isso? Aqui a gente tem a palavra seu e aqui suas também, né? Que eu esqueci de ver. Bom, então aqui... Opa, peraí que deu um tiltzinho ali. Então aqui o que acontece, pessoal? Nós temos as palavrinhas que estão destacadas ali. Quando a gente vê essas palavras, a gente percebe que todas elas estão relacionadas com pronomes, ok? Então, a função dessas palavras destacadas aqui é porque são pronomes. Olha, se a gente analisar aqui, ó, tá até escrito aqui, ó, os pronomes são palavras que podem substituir ou acompanhar o substantivo. Então, qual é a função dessa palavra? É o quê? Substituir, deixa até eu fazer assim, ó, peraí. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, a letra A é o seguinte, qual que é a função? A função é que essas palavras são pronomes e a função é substituir ou acompanhar um substantivo, beleza? Por que as palavras destacadas em verde estão em gênero e números diferentes? Então, olha só, a palavra suas está no feminino plural porque acompanha o substantivo vontades. E a palavra seu está no masculino singular porque acompanha o substantivo sucesso, tá? Então, os pronomes, geralmente acompanham o substantivo. Você já sabe o que é substantivo, já dei aula de substantivos, então aqui no canal tem muitas aulas sobre substantivos. Se você tiver com dúvida, vai na lupa de pesquisa daqui do canal e coloca substantivos, que aí vocês vão encontrar as aulas lá, tá bom? Bom, aqui, ó, aqui tem aqui o número 1, gente, com a letra A. E aí, o que acontece? Você pode colocar essa resposta aqui também, se você quiser, tá bom? Mas eu acho que se você colocar isso aqui, igual eu coloquei, vai ficar mais resumido, tá? Por isso que eu não mostrei para vocês essa resposta do 1A aqui. Porque aqui, olha, substituir, retomar outras palavras ou expressões ditas anteriormente, né? No caso, o primeiro ela retoma, substitui a protagonista Meilin e o segundo ela retoma e substitui o Ming. Aqui a resposta tá mais detalhada, tá? Se você colocar só assim, substituir ou acompanhar um substantivo, você vai fazer um resumo da resposta do número 1, letra A, tá bom? Por isso que eu já sublinhei aqui e não mostrei essa resposta aqui para vocês, porque aqui já tá mais resumido, mas se você quiser colocar uma resposta muito, muito completa, daí você pode colocar isso daqui, tá bom? No número 1, letra A, beleza? Por isso que eu não mostrei antes. Bom, deu para entender, né? Bom, aqui no 2, por que ela está no feminino e no plural? Então, olha só, ela está no feminino e no plural, peraí, tô lendo a B, mas esqueci da A, né? Gente, que doideira. Qual é a função da palavra destacada no trecho? Então, aqui, ó, no número 2, letra A, qual que é a função da palavra destacada? Aí tá aqui em cima, ó. É situar o leitor quanto às questões anteriormente citadas. Então, no caso, choque de gerações, distância entre familiares, pressão pelo sucesso e puberdade, além de conflitos culturais. Então, aqui a gente tem a letra A do número 2. Agora vamos sim para a letra B, agora sim a gente vai para a letra B.
Por que ela está no feminino e no plural? Simples, porque ela está acompanhando o substantivo questões. Eu acho que eu não vou conseguir grifar isso aqui, porque... não vou conseguir grifar porque tá muito pequenininho, tá? Mas aqui, ó, é para acompanhar o substantivo questões, beleza? Bom, aqui a gente vai precisar copiar o quadro e vai completar com os pronomes possessivos e com os pronomes demonstrativos, tá? Então, olha, pronomes possessivos são aqueles pronomes que indicam posse, meu, minhas, né, seus, suas, nossas, tá? E os pronomes demonstrativos, a gente tem formas variáveis. Então, aqui, a gente vai vir aqui pro lado, ó. Aí, aqui, ó, a gente vai ter, então, ó, os pronomes possessivos e demonstrativos, eles geralmente, eles exercem a função de pronomes adjetivos. Isso daqui eu já expliquei em aulas anteriores. Aqui é uma breve explicação do que é os pronomes possessivos e os demonstrativos. Olha só. Calma que eu já vou explicar, já vou dar a resposta. Olha só, os pronomes possessivos eu acabei de falar que indica posse, e demonstrativo, ele é aquele pronome que demonstra alguma coisa. Então agora a gente vai vir para a resposta para você entender. Ó, pronomes demonstrativos, deixa só eu subir aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, vamos com o pronome possessivo primeiro, depois eu falo do demonstrativo. O pronome possessivo vai ser isso aqui, ó. Na primeira pessoa, você vai colocar lá no seu quadrinho. Meus, minhas, nossos, nossas. Na segunda pessoa do quadrinho ali, você vai colocar teu, tua, vosso, vossa. E na terceira pessoa, seu e sua, beleza? Então, é esse quadrinho aqui, tá, gente? Que a gente tá fazendo esse quadrinho aqui, beleza? Tá. Completou com os pronomes possessivos, então agora a gente vai para os demonstrativos. Os demonstrativos é o que eu estava explicando, são aqueles que demonstram alguma coisa. Por exemplo, este, esta, esse, essa, aquele e aquela. Essas são as formas variáveis. Este lápis, esta caneta, esse lápis, essa caneta, aquele lápis, aquela caneta. Formas invariáveis, a gente tem isto, isso e aquilo. Prof, qual é a diferença de este para esse? Este é quando a coisa tá muito, quando o objeto está muito perto de mim, tá? Então, por exemplo, imagina que você tá com um lápis na sua mão. O lápis está muito perto de você, então você vai usar a palavra este. Agora, se o lápis estiver mais ou menos perto de você, você vai usar esse. Então, olha só, o lápis está na minha mão, tá bem pertinho de mim. Aí eu vou falar, este lápis é meu. Aí você imagina que o lápis agora, ele tá um pouco mais distante de você, mas ele ainda tá perto, só que agora ele tá um pouquinho mais distante, mas continua perto. Então você vai falar, esse lápis é meu. Agora imagina que esse mesmo lápis está bem longe de você. Então você vai falar, aquele lápis é meu. Quando a gente fala este lápis, esse lápis e aquele lápis, você está usando palavras que são pronomes demonstrativos. Você está demonstrando que alguma coisa é sua ou que alguma coisa, sei lá, quebrou, por exemplo. Este lápis quebrou, tá? Então, é um pronome demonstrativo. Este carro é muito bonito. Este carro é muito bonito. Se eu estou falando que este carro é muito bonito, quer dizer que o carro está pertinho de mim. Se eu falar esse carro é muito bonito, ele está mais ou menos perto. Se eu falar aquele lápis, aquele carro é muito bonito, é porque o carro está mais longe. Deu para entender? Tá. Então, por que eu expliquei tudo isso? Porque você precisa saber disso para poder fazer o quadrinho. E porque quando você lê um texto, você vai sacar na hora o que está acontecendo. Vamos supor que o personagem fale assim, este carrinho é da Hot Wheels. Se você lê no texto o personagem falando este carrinho é da Hot Wheels, você já sabe que o carrinho está muito perto dele. Mesmo sem estar escrito isso no texto, você já sabe, se o personagem falou isso é porque ele está com o carrinho muito pertinho dele, entendeu? Então é muito importante a gente saber os pronomes demonstrativos, por isso que eu dei mais ênfase
nos pronomes demonstrativos. Agora vamos lá para essa parte aqui, que é uma tirinha. Então, olha aqui essa tirinha. Quando uma moça inteligente chamou minha atenção, era sua mãe. Isso faz muitos anos e, querido, e essa louça na pia? E ela chama sua atenção até hoje, hein? Então, olha só que engraçado, né? Quando uma moça inteligente chamou minha atenção, era sua mãe. Olha só, chamou minha atenção, dá a entender que ele tava, né, querendo, tipo assim, azarar uma gatinha ali. Só que aí não era uma gatinha, era a mãe dele. E a mãe dele continuou chamando a atenção dele, mas chamando a atenção para quê? Para lavar a louça, e não chamando a atenção porque era uma moça bonita que ele queria namorar, né? Bom, aqui a gente tem essa tirinha. Aí olha só, o humor da tirinha está em uma expressão. E qual que é essa expressão? A expressão chamar a atenção, que foi o que eu acabei de explicar. Não estava chamando a atenção porque era uma gatinha que ele estava azarando. Estava chamando a atenção porque era a mãe dele chamando a atenção dele, né? B. Por que essa expressão gerou humor da tirinha? Olha só, porque o pai utiliza a expressão no sentido de atrair a atenção. Ou seja, a mãe do Armandinho o conquistou. Já o filho entende a expressão no sentido de repreender. Então, a esposa repreende o marido por ainda não ter lavado a louça. Então, na verdade, a mãe do Armandinho estava chamando a atenção do pai dele, porque o pai dele não tinha lavado a louça. Mas o Armandinho entendeu tudo errado, né? Bom, aqui na letra C, tá perguntando qual que é a função do pronome demonstrativo essa na fala da mãe. Então, olha só. O pronome, ele tem a função de situar o substantivo louça. Então, olha só, essa louça, tá? Então, no caso, a louça estava próxima do interlocutor, ou seja, do pai. Lembra o que eu acabei de te explicar? A gente tem esta e a gente tem essa. Olha só, ele estava próxima, mas não estava muito pertinho, porque se a louça estivesse muito pertinho, a gente ia enxergar a louça aqui, ó, desenhada em algum canto aqui pertinho do pai. Mas ela estava próxima, tá vendo? Então, lembra, este tá muito perto, esse tá mais ou menos perto, tá próximo, que é o caso aqui, né? E aquele ou aquela é porque tá longe, ok? Tá, vamos para a letra D. Se esse pronome tivesse acompanhando o substantivo pratos, como que ia ficar a fala da mãe? Aí a gente vai ter que concordar o pronome com o substantivo pratos, né? Então ela teria que falar assim, ó, querido, e esses pratos na pia, tá? Então, se é louça, eu falo essa louça, porque louça é uma palavra feminina. A gente fala a louça e não o louça, né? Agora, se a palavra é pratos, eu tenho que falar esses pratos e não essas pratos, né? A não ser que seja o seu irmãozinho de 3 aninhos, que aí ele não sabe falar português ainda, ele fala assim. Mas você já tá no 6º ano, então, né, tem que concordar o pronome com o substantivo. Beleza. Aqui a gente vai ter o trecho de um dos poemas mais conhecidos da nossa literatura, que é de Casimiro de Abreu. Então, a gente vai ver esse poema, na verdade, você vai ler aí pra gente não perder tempo, então você já deve ter lido aí com certeza, né? Lembrando que aqui a gente tem palavras que estão em destaque, e eu vou destacar elas de novo aqui com a minha canetinha para ficar mais fácil da gente ver. Bom, do que o eu poético do texto sente saudade? O eu poético, no caso ali, é quem está falando, né? Então, quem está falando, ele sente saudade de alguma coisa. E ele sente saudade do quê? Da sua infância, né? Tanto é que o nome do poema é Meus 8 Anos. Na sua opinião, aqui vai ser uma resposta pessoal, tá? Porque já começou falando na sua opinião. Então, já é uma resposta pessoal. Por que ele teria repetido o pronome minha no 2º e no 3º verso? Então, olha só. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. O que é aurora, gente? É lá na infância mesmo. A aurora é aquilo que tá fresquinho ainda, tá? Então, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Quando ele fala da aurora da minha vida, da minha infância querida, aqui, primeiro que ele tá rimando vida com querida, e aqui ele tá dando ênfase para ele. Ele tá dando ênfase para a vida dele e para a infância dele, tá bom?
Mas é uma resposta pessoal, então eu só tô te dando esse bizu aí, mas você pode colocar com as suas palavras do seu jeitinho, tá? C. O que o pronome naquelas indica em relação ao tempo? Olha só, naquelas tardes fagueiras. Aqui, ó, se trata de um tempo distante, de um tempo longínquo, tá? Aqui você pode colocar, se trata de um tempo muito distante, tá? Aí você pode resumir aqui, beleza? Para colocar, é um tempo muito distante, é um tempo que já passou faz muito tempo, por exemplo, tá? Porque realmente naquelas tardes fagueiras quer dizer, já passou, né? Bom, aqui tem aquela toda explicação que eu já dei para vocês, o que é pronome demonstrativo, é a diferença de este, de essa, daquele, daquela, tá? Então isso daí a gente vai pular. Agora a gente vai para a parte de oralidade, com vlog e resenha crítica. Aqui, pessoal, vai ser uma coisa que vocês... Na verdade, aqui vai ser tanta resposta pessoal que vai ser uma coisa que vocês vão fazer mais em sala de aula, tá? Com a sua prof presencial. Por quê? Porque, olha só, no início dessa unidade você leu uma resenha crítica sobre Red, Crescer é uma Fera, e agora você vai assistir vlogs que apresentam resenhas críticas de filmes. Então, aqui vai ser muito assim com a sua prof presencial, ela vai te explicar direitinho o que você precisa fazer, tá? Aqui no número 6, a gente tem, né, essa resposta no 6, no 7 e no 8, que essas respostas aqui eu vou poder ajudar vocês porque não são pessoais. Então, olha só, como que é a estrutura da resenha crítica apresentada pelo vlogueiro e a sequência é semelhante à resenha crítica escrita? Então, olha só, sim, porque é composta da apresentação do filme, seguida de um resumo da indicação de pontos positivos e negativos da opinião do vlogueiro, com as justificativas. E aí, olha só, lembra, vlog é quando a gente tem ali vocês já devem saber o que é vlog, né? A gente entra lá no YouTube e daí a gente vê aquele vlogão, as pessoas mostrando a vida delas, né? Geralmente o vídeo é um vídeo mais comprido, certo? Então é muito importante vocês observarem os vídeos aí, tá? O 7 está perguntando, a linguagem utilizada no vlog é mais formal ou mais informal? E por quê? Geralmente, na maioria das vezes mesmo, é mais informal, né? Porque o vlog, geralmente, a gente está mostrando o nosso dia a dia, coisas que a gente faz na nossa vida, enfim. Então, e se você está mostrando a sua vida, você tem que se aproximar do espectador, né? Então, não adianta você ficar falando difícil, porque se você ficar falando difícil, as pessoas não vão assistir o seu vlog, tá? Então, é uma linguagem mais informal, é uma coisa mais descolada, beleza? 8. Qual que é o público-alvo desse vlog? Aqui, provavelmente são pessoas interessadas em cinema ou eventos culturais em geral e fãs da Disney Pixar. 9 vai ser também uma resposta pessoal, né? Porque eu não tenho como responder por você. Aqui a gente vai ter um quadrinho, tá? Que vocês também vão fazer aí, porque também vai ser resposta pessoal. Então, gente, tem coisa que é com a sua prof presencial, tá? Porque ela vai te orientar direitinho. Lembra, eu sou sua prof online, mas você tem a sua prof presencial que vai te orientar sobre tudo isso aqui, né? Porque a gente sabe, tem estrutura de vlog, enfim, essa resposta aqui da 11 também é pessoal, porque tá falando sobre a estrutura do vlog. Então, essa parte aqui vai ser com a sua prof presencial, que ela vai te falar direitinho como você vai fazer. Aqui a gente tem planejamento de um vlog, que também, né, você vai ter que fazer isso com seus colegas e vocês vão ter que produzir resenhas críticas em vídeo para a criação de um vlog. Eu já fiz algumas resenhas em vídeo com os meus alunos na época que eu ainda dava aula presencial. Não é difícil de fazer, mas vocês também vão precisar da ajuda da sua prof presencial, porque aqui já é um trabalho mais para o presencial, não é um trabalho para o online, tá? Aqui no número 2, responda as questões seguintes e depois compartilhe suas respostas com os colegas. Então, olha só, aqui vai ser uma resposta pessoal, mas nós temos aqui como opção de resposta, né? Que aqui está perguntando quais que são as justificativas utilizadas no vídeo para validar as opiniões apresentadas, ou seja, quais argumentos são utilizados? Cite alguns. Aí, posso colocar o seguinte, ó, opções de respostas, né? O que você pode colocar aqui na letra A do número 2?
ajuda as crianças a lidarem com fake news. O livro pode levar a discussão de fake news para a escola e para casa com os adultos, beleza? Tá, letra B. Como que é a estrutura da resenha crítica apresentada pelo vlogueiro? Então aqui, como sugestão de resposta, você pode colocar assim, ó, início, ela apresenta o autor e a capa do livro. O desenvolvimento, né? O que acontece lá no desenvolvimento? O autor apresenta o enredo da obra no desenvolvimento e também a gente tem a parte do encerramento que apresenta justificativas para a leitura e a opinião sobre o livro. Vale lembrar, gente, que a estrutura de uma resenha crítica ela é composta por início, pelo desenvolvimento e pela conclusão ou encerramento. Então, o início é quando você faz ali uma introdução do seu texto. O desenvolvimento, tanto é que na introdução ela apresentou a capa do livro e o autor. O desenvolvimento é o desenrolar mesmo do texto, né, o texto em si, e o encerramento, o próprio nome já diz, é a conclusão da obra, tá, da resenha, beleza? Tá. Aqui a gente vai ter alguns planejamentos, algumas pesquisas que vocês também vão fazer com a prof presencial. Provavelmente vai ser um trabalho em grupo, né, que ela vai passar aí para vocês, que inclusive daria um ótimo trabalho em grupo para fazer, né, com essa sugestão do livro. Aqui a gente continua também, né, com essa resenha crítica com o roteiro, então ela também vai te explicar como que você vai fazer. Se eu tivesse ainda dando aula presencial, com certeza eu ia colocar isso aqui para os meus alunos, porque eu acho que vai ficar uma resenha bem legal para vocês fazerem. Aí aqui a gente tem o clube do livro. Então, olha só, nessa unidade a gente vai retomar o livro que você leu no bimestre anterior e vai compartilhar com os colegas. Aqui, gente, vocês fizeram provavelmente, né, quem não fez, tudo bem, porque depende muito de professora para professora. Às vezes a sua prof te passou esse livro, às vezes não passou, tá? Mas aqui a gente vai retomar a ficha de leitura, tá? Então vai relembrar o livro, enfim, vai apresentar o livro, aí você vai juntar com seus colegas para fazer uma apresentação do resumo do livro. Então, tudo isso daqui, né, vou até passar da página 102, tudo isso daqui vai ser com a prof presencial também. Aqui a gente tem enquete e classificação, então aqui você vai ter que organizar as informações do livro que você leu, recriando o quadro a seguir em um cartaz. Esse cartaz também vai ser com a sua prof presencial, não adianta achar ruim, gente, tem coisa que é só no presencial, tá? Aqui vocês vão ter uma próxima leitura, vocês vão ter que escolher um próximo livro, então a página 103 também a gente não vai mexer, porque vai ser com a sua prof presencial. E daí, gente, eu vou fazer essa última página aqui hoje, que fala sobre um urso pelo Brasil, tá? Então aqui a gente tem uma breve explicação, uma ficha técnica, na verdade, né? A gente tem essa ficha técnica com a explicação do urso, né? Dos detalhes desse urso. Então tá falando o nome do urso, de onde ele veio, né? Que ele veio do sul do México. O tamanho do urso, ele tem 2 metros de comprimento e 1,20 m de altura. Nossa! Ele pesa 150 quilos, uau! E a época que ele viveu entre 11 mil e 126 mil anos atrás. Então, se você prestar atenção, o que é uma ficha técnica? É quando a gente coloca características mais específicas de um determinado tema ou de um determinado tópico, tá? Então, aqui está explicando que há milhares de anos o urso neotropical tinha que defender o seu alimento, tá? Então, esse aqui era o urso, né? Aqui era o urso. Aí, beleza, tem a fichinha técnica. Aqui tem uma explicação, né, desse urso. Eu falei que eu ia terminar nessa página, mas só que eu vou ter que terminar nessa daqui, né? Porque aqui ainda continua a explicação. Aí, o que a gente vai fazer? Você já leu tudo isso na sua casa, com certeza você já leu. Aí, agora sim, a gente pode finalizar nessa página aqui, fazer até o número 3. Então, olha só. Observe as palavras destacadas no texto e responda as questões no caderno. Por que o autor teria usado as expressões o primeiro e o segundo no texto? E que classe de palavras compõem essas expressões? Então, olha só, ele usou, gente, para delimitar os 2 mistérios que menciona no começo do texto.
situando o leitor sobre cada um deles. Então, as expressões, elas são compostas de artigo definido e numeral ordinal. Prof, o que é numeral ordinal? Lembra que eu já expliquei para vocês, né? Vou até fazer aqui, ó. Lembra, ó, ordinal. Lembra que vem de ordem, ó. Ordem, ó, olha aqui, ó. Orde. Então, ordem, o que é ordem? Ah, quem que é o primeiro da fila? Vamos colocar a ordem aqui. Primeiro, segundo, tá? E assim por diante, tá? Primeiro, segundo, terceiro, 50º. Então, numeral ordinal é aquele numeral que coloca a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, beleza? Tá. Letra B. Como se classifica o pronome esses e qual que é a função dele no texto? E por que ele foi usado no plural e no masculino? É muita pergunta, né? Mas vamos lá. Ó, o pronome demonstrativo é o que é o que a gente classifica, tá? Como pronome esses aqui, ó. Então, esses daqui, ó, é o pronome demonstrativo. Eu já expliquei para vocês agora há pouco, tá? Então, demonstrativo, aquilo que tá demonstrando. Ah, pega esse papel aqui para mim. Eu tô demonstrando, eu quero esse papel, tá? A função dele é de situar algo que foi dito anteriormente no texto. E ele foi usado no plural e no masculino porque acompanha o substantivo ursos, beleza? Aqui no número 3, gente, reúna-se com os seus colegas. Então, aqui vocês vão ter que fazer o quê? Escrever a carta do leitor em uma folha à parte. Isso daqui também vai ser com a sua prof presencial, belezinha? Tá, então a gente vai finalizar aqui na página 105. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá, tchau!